Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos, né? Mais uma vez, aqui no canal do Instituto de Educação. Que todos tenhamos um excelente sábado e que esse nosso encontro, mesmo que virtual, seja amparado pelo nosso Mestre e por toda a espiritualidade maior. Que possamos receber vibrações amorosas para transmitir com clareza e tranquilidade o estudo que nos foi proposto. Então, nós vamos falar sobre o dever. O dever está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos. E quem nos fala sobre o dever é Lázaro, lá no item 7 das Instruções dos Espíritos. Isso foi em 1863. Então, quando falamos em dever, logo nos vem aquela ideia de obrigação, obediência, disciplina, algo imposto, né? Uma educação rígida. Então, vamos pegar aí dois exemplos bem concretos da nossa vivência material enquanto encarnados. Um pai determina algumas regras de conduta para o filho. Então, esse filho tem algumas tarefas: arrumar o seu quarto, guardar suas roupas, seus brinquedos, tem um horário para jogar videogame, outro para assistir TV, brincar, estudar. E para ele cumprir com essas tarefas, o seu pai lhe dá uma recompensa, que geralmente é uma mesada. Quem que não é pai e já não fez isso com o filho, né? Então, esse filho tem os seus deveres, que são as suas tarefas, dentro de uma regra, e em compensação, ele recebe uma mesada. Nós, como cidadãos, também possuímos deveres perante a sociedade, ou seja, nós temos o dever de zelar pelo bem comum, pela coletividade. Por outro lado, também temos os nossos direitos, os quais nós lembramos muito mais do que os deveres, né? E os deveres são muito mais difíceis de serem lembrados do que os direitos. Os direitos, qualquer coisa a gente tá lá com a nossa lista de direitos, né? Isso tudo está ligado a uma educação moral. E o que vem a ser moral? Então, moral é um conjunto de regras de conduta que são válidas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, são as regras que nós devemos cumprir através dos nossos comportamentos, as nossas atitudes, e isso independe se você está na sua casa, se você está no shopping, se você está na escola, se você está num grupo de amigos. Essas regras, essa conduta, ela é válida para qualquer lugar, para qualquer momento. E aí, se nós formos lá em Lázaro, item 7, ele nos fala o seguinte, que o dever é a obrigação moral. Então, se nós dissermos que a moral são regras de conduta que nós devemos seguir, onde estão essas regras? Como saber quais são? Nós sabemos sim as regras estipuladas aqui no nosso mundo material através das nossas leis. Mas e essas aí que o Lázaro coloca? O dever é a obrigação moral. Então, para que a gente entenda um pouquinho onde elas estão e quais são, nós vamos voltar no nosso processo como espírito que nós somos. Né? Então, nós somos espíritos em processo evolutivo. Em cada encarnação, nós tomamos consciência
Primeiro, da nossa imortalidade. A gente sabe que nós somos imortais. E segundo, que nós temos N potencialidades que nos foi colocado quando nós fomos criados. E essas potencialidades, elas vão sendo desenvolvidas a partir do momento que nós vamos evoluindo. E aí, conforme a gente desenvolve essas potencialidades, nós sentimos vontade de nos modificar, porque a gente descobre o quanto é bom a gente desenvolver tudo isso que nos leva ao nosso Pai maior, né? E aí nós vamos tentando nos modificar, nos transformar, pois sabemos que nós temos uma meta a ser cumprida, que é o nosso progresso. Essa meta só será vencida à medida que superarmos essas regras, essas determinações que são a lei moral, a lei divina. Só que nós só vamos conseguir vencer isso pelo nosso trabalho. E é um nosso trabalho individual. Ninguém faz o trabalho pelo outro ou por nós, né? Então, esse trabalho faz com que a gente vá superando, aprendendo essas determinações que estão nas leis, na lei divina. E essa lei moral e essa lei divina é a lei da vida. E onde que ela está? Ela está gravada em nossa consciência. Deus, ele é tão pai, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, que além de colocar essas leis na nossa consciência, para que a gente vá desenvolvendo aos poucos cada uma delas e praticando, né? Ele permitiu a vinda para o planeta Terra de um espírito extremamente de luz, não para falar, olha, a lei é essa, mas para nos mostrar através da vivência como praticar essas leis. E é nesse momento que o Espiritismo nos apresenta Jesus. Jesus como modelo, como guia, pois através da sua vivência, dos seus ensinamentos, ele nos deixou as regras, as normas, os caminhos que devemos, olha o dever aí, percorrer. E são por esses caminhos, inscritos de maneira clara no seu Evangelho, que o dever nos faz trilhar. Pois se trata do quê? De chegarmos à nossa felicidade. Então, lá no início, quando eu falei que o filho tinha os deveres a cumprir para receber a mesada e que nós também tínhamos regras, condutas, né, dos nossos direitos, essas determinações vão fazer com que nós também cheguemos num final e recebamos a nossa recompensa. Qual é a nossa recompensa? Sermos felizes, se tornarmos espíritos puros. O dever de cumprir, vivenciar as leis divinas, nos dá sustentação e nos traz a convicção daquilo que é o melhor para nós e não daquilo que nós queremos. Bom, se a nossa evolução é o nosso dever moral de trabalho para conosco, nós temos aí as leis divinas gravadas na nossa consciência. Nós temos o exemplo de Jesus, isto é, a sua moral a seguir. E temos o dever de desenvolvê-las e praticá-las. Lázaro afirma que a obrigação moral primeiro é para conosco.
Então, como decifrar aqui dentro, né, no nosso dever íntimo, impresso na nossa consciência, diante de tantos deveres sociais, profissionais, afetivos que nós temos e que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes. Então, quer dizer, nós sabemos que nós temos esses deveres inscritos na nossa consciência que são determinados pela lei divina. Só que, ao mesmo tempo, enquanto encarnados, nós temos os nossos deveres sociais, profissionais, afetivos, e aí, né? Que confusão! Como que nós vamos conseguir separar uma coisa da outra? Então, nós temos que, primeiro, refletir sobre como estamos conduzindo as nossas atitudes. Estamos trabalhando para a nossa melhora íntima? Analisamos, assim, bem lá no fundo, a nossa conduta de bem, de mal. A gente revê aqueles pensamentos que muitas vezes vêm e a gente fala, nossa, não é nosso, não é possível que eu pensei isso, né? Estamos vigilantes com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Já é um grande esforço que nós fazemos na tentativa de transformar os nossos hábitos viciosos e dos melhorar. Então, se nós começamos a refletir, a analisar, já é uma conquista muito grande. Para quê? Para que a gente possa analisar, ver que não é o correto e se modificar. E aí essas reflexões que nós fazemos através das nossas atitudes, elas vão se tornando tão abrangentes que quando começamos a cuidar de nós, elas irão também refletir no nosso próximo. E daí começamos verdadeiramente a cuidar do outro. Então, se eu me respeito, óbvio que eu vou respeitar o outro. Olha a moral aí, né? Não tem o outro, não tem tempo, não tem nada. Eu me conheço, eu vou me respeitar. Se eu começo a construir lá dentro de mim, fazendo o exercício da paciência, eu vou ser paciente com o outro. Quando eu descubro as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus nós, eu vou entender a dificuldade, o nó, a falha do outro. Se eu respeito o meu momento, ainda não estou pronto para isso, não consigo ainda perdoar algumas coisas. Eu estou me respeitando, eu faço força, eu vou na tentativa de melhorar, mas eu não consigo. Então, se eu tenho essa fraqueza, se eu não vou conseguir, por que eu tenho que exigir do outro que ele consiga? Então, isso é respeito para com o momento do outro. Então, o dever é o resumo prático dessas reflexões, dessas análises, dos estudos e conclusões sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos morais. E o convite é sempre de olharmos primeiro para nós, para que a gente possa praticar a caridade em relação ao outro. É aquela historinha do avião, né? Coloca primeiro a máscara em você para que você possa ajudar o seu próximo. No livro Depois da Morte, o Leon Denis fala o seguinte, que o dever é o conjunto das prescrições, isto é, das determinações da lei moral. A regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com o seu semelhante e com o universo inteiro. Então, as regras que nós temos que seguir não é só para nós, é para nossa relação com o próximo e com o universo, né? Então, quando exercemos o dever camuflando
as leis, né? E isso é burlando a lei de Deus. O jeitinho brasileiro, ele coloca como dever essas modificações da lei, né? A lei de Gerst, ele gosta de tirar vantagem. Nós vamos nos dando mal, porque na realidade a gente acha que nós estamos cumprindo com o dever, mas nós não estamos, porque nós estamos camuflando a lei, tirando vantagem. Pois esse dever, ele fica camufladinho, e aí ele gera o quê? Consequências para essa ou outra encarnação, onde terei que realizar o que me compete de forma correta. Então, mas esse é o dever, eu estou cumprindo. Só que por trás desse dever você tem um interesse. Então, o que vai acontecer? Nós vamos começar a acumular atitudes inadequadas para que depois a gente retorne numa outra, repetindo a série, né? Então, essa lei existe e viver de forma contrária, sem aplicá-la, ou faltar com essa responsabilidade, ela vai acarretar compromissos para outras existências. Então, vamos lembrar lá da nossa escola, né? Então, se eu não aprendi, se eu fui indisciplinado, se eu tentei colar, fiquei de segunda época, eu já fiz declarei a minha idade, né? Segunda época, hoje é recuperação. Então, quer dizer, se eu não cumprir corretamente os deveres que estão na minha consciência e que devem ir na lei divina, eu vou ter que refazer. E aí eu vou esperar, muitas vezes aparece nessa encarnação ou numa outra, né? Esse código de ética e de responsabilidade está, como eu já falei, interno na nossa consciência. E por isso, diariamente, ela nos cobra uma reflexão sobre isso. E aí, como é bom chegar ao final do dia e tentar fazer a reflexão de Santo Agostinho, né? Então, o que eu não... Onde eu pisei na bola hoje com as minhas atitudes, né? O que eu fiz de bom? Então, o que eu fiz de bom, eu vou continuar, eu vou melhorar. O que eu não fiz, eu vou analisar e vou tentar melhorar. E aí eu vou ver se eu consegui cumprir com aquela meta ou não. Isso traz tranquilidade, serenidade, harmonia, porque nós fizemos o nosso trabalho bem feito. Ou melhor, nós estamos caminhando dentro de um dever da lei divina, né? A alma só irá se elevar à medida que se corrige das deficiências morais. Por isso que nós temos que caminhar para a gente ir tirando essas deficiências, né? Antes de renascer, o espírito faz um balanço de suas vivências, né? Identificando os vícios que necessita vencer, os erros que precisa reparar, e aí ele faz um projeto de uma nova vida para ele. De um lado, o passado, né? O passado de coisas boas que ele já vai manter, mas um passado de paixões, de interesse, de egoísmo, de preguiça, de vaidade, de vícios. E aí, em cima disso, ele projeta o seu futuro. E ele projeta o seu futuro na forma do quê? De disciplina, de renúncia, de humildade, de tolerância, de resignação, de devotamento ao próximo ou a alguma causa. Tudo isso faz parte da lei divina. E tudo isso são os nossos deveres que nós projetamos para a próxima encarnação, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Porque ele é antagônico com as nossas atrações de interesses, né?
Então, somos espíritos imperfeitos, sim, e ainda existe em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Por conta desses sentimentos, nós possuímos uma certa dificuldade em cumprir os nossos deveres. Porém, por mais que sofra essas influências externas, terrenas e espirituais, nós, espíritos encarnados, não podemos largar a luta. Nós devemos manter essa luta que ocorre entre o dever moral e as tentações que existem dentro de nós. E como não existe, né? Por isso é preciso nos conhecermos, fazer aquela análise, se possível, diária, e Santo Agostinho manda fazer na hora de dormir, né? Que você já passou o dia inteiro acertando, errando. E para que tudo isso? Para que a gente possa cumprir com todos os nossos deveres morais que estão na nossa consciência. Agora, o dever é igual para todos? Óbvio que não, né? Por quê? Primeiro que nós estamos numa condição espiritual, um diferente do outro. Isto é, o entendimento de cada um é diferente sobre a lei divina, porque nós estamos em processos diferentes, estamos em níveis evolutivos diferentes e precisamos entender e viver o momento de cada um. Nós ainda estamos inacabados, e como inacabados, né? Quanto mais responsabilidade, mais elevação moral adquirida pelo nosso conhecimento, o nosso aprendizado, mais aumentam os nossos deveres para conosco, para com os outros e para com Deus. Leon Denis, ainda lá no livro, né, da morte, agora perdi o nome, mas eu já falei sobre ele. O dever nos traz calma interior, serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Então, quando você passa por alguma situação de dor, por alguma situação, algum problema, e você consegue vencer de uma maneira tranquila, te traz serenidade. Por quê? Porque você cumpriu com o seu dever. É a sensação do dever cumprido. O que é isso? A nossa consciência dizendo: você acertou, você cumpriu com o seu dever, de que fez o melhor do que você podia. Então, naquele instante e dentro das condições que você possuía, você fez o melhor e fez seguindo à risca os preceitos desse dever. Então, quando a gente fala da consciência tranquila, né? É porque você, no seu inconsciente, você sabe que você fez o seu melhor, cumpriu com o seu dever. Muitas vezes experimentamos situações que nos trazem muita dor, são lições difíceis, só que são possíveis de serem ultrapassadas. E se essa dor nos visitou, é porque tem algum significado especial na sua vida. Então, quantas vezes a gente não ouve, né? Olha, se você está passando por alguma dificuldade, tira um aprendizado dela, porque você está precisando desse aprendizado. Então, é meu dever, junto às leis, não continuar sofrendo. E para isso, vou buscar um auxílio a mim mesmo e não me colocar lá como vítima, que não adianta nada. Então eu vou ver dentro das minhas possibilidades como que eu posso vencer essa dificuldade, essa dor. Há várias formas de dever
tão bem descrito, olha lá o livro, Leon Denis, no livro Depois da Morte. Então nós temos, Leon Denis fala que nós temos o dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de praticá-la. Dever para conosco, que consiste no nosso respeito de governar-nos com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e bonito para nós. O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das nossas obrigações, aquelas obrigações que nós escolhemos ao exercer a nossa profissão, né? São as funções exercidas por nós e escolhidas por nós. O dever familiar, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorre para que a família seja de fato um núcleo facilitador do desenvolvimento de amor entre os membros que a compõem, irradiando-se para a comunidade. Então a gente sempre fala, né? Tudo começa na família, porque aqui na família é onde nós temos os nossos nós, né? Eu falo aqui porque eu estou em casa, né? Gente, e assim eu vou terminar esse nosso estudo sobre o dever, contando uma historinha que o Haroldo Dutra fala sobre Chico Xavier. Ele conta que ele foi fazer uma visita a Pedro Leopoldo e foi convidado a almoçar com duas irmãs de Chico, e essas duas irmãs já estão desencarnadas, né? Então, como ele disse, mesmo que lá em Minas almoça num lugar, toma café no outro, janta em outro. Então ele primeiro foi almoçar na casa de uma das irmãs de Chico, que contou uma historinha que Chico falava o seguinte para ela: primeiro o dever e depois a devoção. E não entendeu muito e ela continuou a história. Que o Chico trabalhava, cumpria o seu horário, chegava em casa, fazia tudo o que ele tinha que fazer, inclusive cuidava das irmãs. E depois que estava tudo em ordem, tudo organizado, ele ia para o grupo e trabalhar espiritualmente. Bom, aí ele pegou esse aprendizado com essa irmã e foi tomar café na casa da outra irmã, né? E aí, quando chegou na outra irmã, ele falou que a primeira tinha contado e aí ela falou que completou a história. E aí ela coloca o seguinte, que quando a última irmã se casou e constituiu a família, e aí o Chico não tinha mais nenhuma responsabilidade familiar com essas irmãs, né? Ele colocou o seguinte: agora eu sou livre para me dedicar exclusivamente ao Espiritismo. Então, quando ele coloca lá para a primeira irmã, primeiro o dever e depois a devoção, isso significa que ele tinha deveres com a família, com esses espíritos que vieram no mesmo núcleo familiar que eles. Então, espero ter esclarecido um pouquinho sobre os nossos deveres, né, para com a lei divina, que não é assim tão fácil de praticar como a forma que eu tô falando, mas que a gente possa ter consciência de que, além dos nossos deveres materiais, nós temos os deveres para com Deus que estão embutidos na lei divina. Gente, obrigada, um bom sábado para todos e que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.